Olá, tudo bem? Na aula de hoje estudaremos geometria analítica e, dentro do assunto, ponto médio de um segmento de reta. Neste nosso primeiro caso, nós temos o segmento AB, horizontal e paralelo ao eixo X. O ponto M é o nosso ponto médio, ou seja, a distância entre A até M é a mesma distância entre M até B. A medida de A até M é dada por xm menos xa. A distância de M até B é dada por xb menos xm. Como ele é o ponto médio, essas duas distâncias são iguais, como marcado aqui em cima. Isso é uma equação, onde nós temos que descobrir o valor de xm. Na segunda parte, o xm que estava diminuindo, ele aparece no primeiro membro, somando. O xa, que estava aqui diminuindo, aparece no segundo membro, também somando. Nós temos aqui, então, 2xm, que é igual a xb mais xa. Como 2 aqui ele multiplica, ele aparecerá no segundo membro, dividindo. Nós temos, então, que o x do ponto M é exatamente xb mais xa sobre 2. Vamos, então, agora ver um caso com números. Nós temos que, então, o xa é 3, o xb é 11. Usaremos a nossa formalização para resolver. Então, temos aqui, x do ponto M é xb 11, está aqui, mais xa 3, está aqui. Então, nós temos 11 mais 3 sobre 2, ou seja, 14 sobre 2, então, nosso xm é 7, certo? Agora, no nosso segundo caso, nós temos o segmento AB vertical paralelo ao eixo Y. Da mesma forma, nós temos que o ponto M é o ponto médio do segmento AB, ou seja, ele fica exatamente no meio. A distância, então, de A até M é a mesma distância de M até B. Então, nós temos essa medida, YB menos YM, e essa outra medida, YM menos YA. Como nós vimos que as duas distâncias são iguais, vamos marcar aqui em cima. As duas distâncias são iguais. Faremos da mesma forma. Isto é uma equação onde queremos descobrir o valor de YM. Aqui, o YM, ele está diminuindo no meu segundo membro e ele aparece, então, somando no primeiro membro. O meu y de A, ele aparece diminuindo no primeiro membro e aqui ele aparece somando no segundo membro. Temos, então, aqui 2ym e agora o meu ym, que será yb mais ya sobre 2, porque o 2 aqui multiplicava, ele vai aparecer aqui dividindo. Agora, vamos ver um caso com números. Temos, então, o y de B, 20, e o y de A, 2. Faremos o cálculo aqui do lado. Temos, então, que o y do ponto M é y de B, no meu caso é 20, está aqui, mais y de A. No meu caso é 2, ele está aqui. Ou seja, 20 mais 2 sobre 2 é o mesmo que 22 sobre 2, que é o mesmo que 11. Está aqui no meu desenho. Então, o y do ponto M, neste caso, é 11. Neste terceiro e último caso, nós temos o segmento AB, que não é paralelo nem ao eixo X e nem ao eixo Y. Queremos, então, determinar as coordenadas deste ponto M, que é o ponto médio do segmento AB. Para isso, usaremos o teorema de Tales, que diz o seguinte: quando duas retas transversais cortam um feixe de retas paralelas, as medidas dos segmentos obtidos nas transversais são proporcionais. O que isso quer dizer? Significa o quê? Se nós temos estes dois segmentos com a mesma medida, então, pelo teorema de Tales, através dessas linhas paralelas e duas transversais, que são
o segmento AB e o eixo X, nós teremos aqui no eixo X segmentos também de mesma medida. O mesmo vale quando observamos o eixo Y. Temos esses dois segmentos também com a mesma medida, ou seja, a proporcionalidade que serve aqui no segmento AB é a mesma que segue no segmento que vai de XA até XB e no segmento que vai de YA até YB. Queremos então determinar as coordenadas do ponto M, onde o ponto M é o ponto médio do segmento AB. Como visto anteriormente, nós já sabemos que o XM é XB mais XA sobre 2 e também já sabemos que o YM é YB mais YA sobre 2. Então, quais seriam as coordenadas do ponto M? Que são XM e YM. Como visto aqui na nossa marcação, nós temos que o ponto M tem as seguintes coordenadas: XB mais XA sobre 2, YB mais YA sobre 2. Veremos um exemplo agora com números. Então, nós temos aqui x do ponto A, 14, x do ponto B, 26. Então, nós conseguimos determinar o x do ponto M usando exatamente o que nós temos aqui, xb mais xa sobre 2. Então, temos xb, 26, está aqui, xa, 14, está aqui, 26 mais 14 sobre 2 é 40 sobre 2, então nós temos 20. O mesmo raciocínio é feito aqui quando queremos encontrar o y do ponto médio. Então, nós temos o mesmo caso. 23 é o y do B, 7 é o y do A. Então, 23 mais 7 sobre 2, nós temos 30 sobre 2 e chegamos então ao 15. Logo, as coordenadas do ponto M são xm, que nós calculamos 20, ym, que nós calculamos 15. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado da aula. Até a próxima!